A Nicarágua é um país não muito visitado pelos turistas, muitas vezes esquecido por muitos viajantes. É um país banhado tanto pelo Pacífico quanto pelo Atlântico, e é o maior país da América Central. Um país que impressiona com suas belezas naturais, como imensos lagos, vulcões e praias. Minha viagem na Nicarágua começou no sul do país. Após cruzar a fronteira vindo da Costa Rica, cheguei em Rivas, e de lá com um ferry boat cheguei na incrível ilha de Ometepe. Estou hoje na Nicarágua, exatamente em uma ilha no meio de um lago, e nessa ilha tem 2 vulcões, ou seja, aqui é um lugar incrível para se explorar, e essa ilha se chama Ometepe. Vou começar esse tour pela ilha justamente no pueblo que eu estou ficando, que se chama Moyogalpa. Aluguei uma motinha por $15 ao dia. Não 24 horas, $15 pelo dia só. Acho que vai ser a melhor maneira de poder ver grande parte da ilha. Vamos lá então. Interessante, eu cheguei num ponto aqui que a rodovia, ela cruza o aeroporto. Ela simplesmente cruza a pista onde o avião desce. Com certeza, quando o avião tá para vir, eles bloqueiam essa rodovia aqui e aí o avião desce. Tengo que salir de aqui, não tenho para onde darle. Tengo que salir de aqui, não tenho para onde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Cheguei num lugar aqui que chama Punta Jesus Maria. É um lugar interessante porque faz uma ponta assim, parece uma prainha também. Aqui também a areia é bem preta. Deve ser por causa do vulcão, né? Que essa ilha aqui, eu acho que ela existe por causa dos vulcões. Essa é a ponta, ó. E lá atrás, ó, o vulcão. Tá meio nublado, mas mesmo assim dá pra ver ele. Dá pra ver o vulcão de quase todo lugar. Ele é enorme. E esse é apenas um, tem outro ainda.
E aquele é o outro vulcão. É um pouco menor, mas é um vulcão. Parei aqui no lugar para comer um café da manhã. Pedi uma tortilha com ovos e vegetais. Vamos ver se vai ser bom, tô morrendo de fome. Esse aqui é o dinheiro da Nicarágua, ó. O dinheiro aqui se chama Córdoba. Tipo um omelete de vegetais e arroz. Interessante, né? Synonym, get away from me. Yardstick law and order never did much to set me free. I got a new cannon. I met a wild companion. I got a new cannon. I found gold in the ashtray, honey on the knife blade. I got a new cannon. Parei em mais uma das praias aqui, né? Eu tava pensando, poxa, difícil de acreditar que isso aqui é um lago, meu. Tipo, você olha no horizonte, você não vê o fim, de tão grande que é. E a água é uma delícia. E é incrível que pareça, ela é doce, não é salgada. E outra, vocês não vão acreditar, mas tem tubarão aqui nesse lago. Exatamente, uma espécie rara de tubarão, um tubarão de água doce. Parei numa vilazinha que chama Alta Grácia. E todas as vilazinhas são tudo bem pequenininha aqui.
e muito interessante conhecer. E aí tô andando por aqui agora, uma pracinha bem bonitinha. Aqui esperando a boiada passar. Voltei aqui para Moyagalpa, onde é meu hostel, e eu vou dar um rolê aqui pela vila e procurar alguma coisa para almoçar, porque eu não almocei ainda. E aqui estou eu hoje, movendo mais uma vez, mais um dia de mudanças. Viajando para mais pro norte, sempre mais pro norte. Acabei de sair aqui da minha hospedagem. Não posso dizer que é um hostel, né? Porque são quartos privados, então uma pousadinha, né? E estou caminhando, que eu acho que é 1 quilômetro e meio mais ou menos, até a vila. E de lá eu pego o ferryboat para voltar pro continente. De lá do continente vou pegar um ônibus para Granada. Não é na Espanha, aqui na Nicarágua mesmo. Vamos lá então. Cara, olha um urubu, meu. Sempre que eu saio de alguma hospedagem, me dá a impressão de que eu tô esquecendo alguma coisa. Principalmente depois que eu fui embora de São José, lá a capital da Costa Rica. Lá eu esqueci minha necessaire com todas as coisas dentro. Shampoo, pasta de dente, escova de dente, fio dental, sabonete. Pelo menos são coisas que dá pra comprar de novo e não são tão caras, né? Mas tem uma coisa ali que tava nessa necessaire que vai ser difícil achar de novo por aqui, que é o protetor de ouvido meu para dormir. Já fui em 2 lojas de materiais de construção e não achei por aqui. Mas vou continuar procurando. Eu comprei o ticket da ferry. Agora estou esperando, falta meia hora, sai às 10 horas da manhã. Cheguei aqui em São Jorge e agora eu vou pegar um ônibus. Não precisa pegar aquela bicicleta de volta para Rivas e tudo. Tem um ônibus daqui que vai para Manágua. E aí eu vou pegar esse ônibus
E eu vou descer em Guacate, coisa assim, ali perto de Granada. Mas o ônibus sai daqui 1 hora ainda. E eu tô buscando alguma coisa pra comer enquanto isso. Pra quem não gosta de mosquito, esse aqui não é um bom lugar não. Mas isso não é pernilongo, isso é um outro tipo de mosquitinho. Eles não picam, ainda bem, né? Incrível a quantidade de mosquito que tem aqui, cara. Esse é o ônibus que vai me levar até perto de Granada. Esse ônibus escolar americano. Meu próximo destino agora é Granada, uma cidade fundada em 1524, sendo uma das mais antigas da América Central. Cheguei em Granada, tive que trocar de ônibus em Guacaste e agora cheguei aqui. Acho que é um velório isso. Estão levando o caixão de alguém. E os dois ônibus juntos me custou $5. E agora eu tô andando até o centro aqui de Granada para ver se eu acho algum alojamento, porque eu não reservei nada ainda. Eu dei uma olhada online, mas a internet estava muito ruim antes e eu não consegui reservar nada. Mas ainda é cedo, eu vou procurar alguma coisa. Eu vi no mapa alguns lugares, alguns hostels, e eu vou chegar lá e tentar reservar na hora mesmo. Living in a spooky time, scared as hell and trying to heal, but now I got a new kinda. I met a wild companion. I got a new kinda. I found gold in the ashtray, honey on the knife blade. I got a new kinda. Cheguei no Parque Central da cidade e, se eu não me engano, aqui nessa região aqui da cidade que tem a maior parte dos albergues. Cheguei aqui no meu hostel, esse é o quarto. Tem 2 camas ali, uma aqui e outra aqui. E acredite que não tem mais ninguém no quarto, só eu, até agora, né? Isso está me custando $8 só por dia, com café da manhã incluído. Realmente, o hostel que eu tô ficando é muito bom, a localização é aqui do lado
da praça principal, do parque principal da cidade. Eu tô chegando agora. Granada é uma das cidades mais turísticas aqui da Nicarágua. Então, você anda pelas ruas aqui, você vê estrangeiros para tudo que é lado. Granada está me parecendo uma cidade assim bem antiga, tradicional. Parece, eu vejo isso pelo fato de ter muitos prédios antigos aqui, arquitetura colonial. É uma cidade também, ó, com montanhas, tá vendo? Lá atrás tem algumas montanhas. Tô chegando numa rua aqui que é um caos. É praticamente uma feira livre aqui. Tipo a 25 de março de São Paulo, assim. Como vocês podem ver, aqui tem de tudo. Impossível não achar algo que não exista aqui. Labirinto aqui, né? Já me perdi, na verdade. Cara, quanta comida! Nunca vi tanto vegetal na minha vida. Sim, a comida aqui parece ser boa, umas frutas e verduras muito bonitas. E assim, tem muita comida aqui que eu nunca vi na minha vida. Nem sei o que é. Eu comprei uma parada dessa aqui, ó. Que eu acho que é tipo uma pamonha. Mas a mulher falou que é com doce e queijo. Então, tipo assim, eu fiquei curioso, né? Porque é uma pamonha com doce e queijo. Não vejo a hora de experimentar, meu. Aqui, ó. Realmente a parada é doce, viu? Mas é muito bom. Granada é uma cidade muito viva. Você anda pelas ruas, uma cidade com muitas cores,
com muitas pessoas. Então é uma cidade assim que não tem nenhum atrativo turístico específico, mas ao mesmo tempo é aquele tipo de cidade que você somente anda pelas ruas e vai vivenciando tudo que vai acontecendo ao seu redor. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então é muita informação. Então esse é o interessante dessa cidade, é só caminhar e viver ela, sentir essa cidade tão viva que é Granada. Outra coisa interessante de Granada é que eles têm essas carruagens que faz passeios, os turistas fazem passeios, né, pela cidade com essas carruagens, o que eu pessoalmente acho muito errado, né? Eu acho que qualquer coisa que envolva animais como tração não é interessante para mim. Eu acho que cavalo não deveria ser um animal para puxar carruagem, mas é só a minha opinião. E eu tô ficando num hostel bem baratinho aqui em Granada, apenas $8 por dia. Se chama Lucy's Hostel. Vou mostrar para vocês agora. Olá! Que lindo pôr do sol, meu. Olha isso. Olha. Foi um lindo dia. Foi muito legal conhecer essa cidade hoje. Granada. Mas amanhã tem mais. Mais um dia amanhã eu vou ficar aqui. Eu tô chegando no lago da cidade. Esse é o mesmo lago que eu tava naquela ilha. Então aí eu tô chegando nesse lago. Antes dele tem essa praça aqui, muito bonita. E esse lago é gigantesco, gigantesco. Tipo assim, tão grande, você não vê o fim dele no horizonte. Tive que andar uns 20 minutos mais ou menos, desde o centro histórico de Granada até chegar aqui no lago. É, realmente parece uma praia, cara, de tão grande que é esse lago. Bom dia, um novo dia aqui em Granada, Nicarágua. E hoje estou caminhando aqui para um outro lado da cidade. Parece interessante, não só porque é interessante, mas que também lá tem a rodoviária internacional, que eu já estou pensando no próximo passo. Daqui uns dias vou para El Salvador, mas isso aí é uma longa história, fica para depois. E aqui, uau, olha essa igreja. Dá uma olhada dentro dessa igreja, ela parece ser bem antiga, ou nunca foi restaurado, né? Interessante como a arquitetura aqui nessa cidade é muito bem preservada, né? Tem muitos prédios antigos, muitos mesmo. Sabe o que é mais interessante? Aqui tá fazendo mais ou menos uns 30 graus. E eu vejo várias pessoas de blusa. Não entendo por quê.
Blusa mesmo, tipo moletom, calça jeans, tênis. Outro fato interessante aqui da Nicarágua é os endereços. Por exemplo, aqui não se coloca nos endereços o nome da rua, nem o número. Por exemplo, o endereço do meu alojamento é assim, ó. Segunda rua, depois da igreja, vira à esquerda, terceira casa. É tudo assim os endereços aqui, meu, é muito incrível. No dia que eu cheguei aqui nessa cidade, eu tava procurando por um hostel. E aí eu tinha visto na internet um hostel barato e tava procurando ele, né? Aí eu cheguei numa praça, eu sabia que era ali perto. Eu olhei no mapa e vi que o nome da rua do hostel era E.Vegas. Aí eu perguntei pra várias pessoas na praça, onde que é a rua E.Vegas? Ninguém sabia. Até que um senhor falou assim, a gente não apesar das ruas terem nome, a gente não chama as ruas pelos nomes. A gente só fala assim, quantas ruas são da praça em diante ou da igreja. Tipo, é a terceira, a quarta rua da igreja ou da praça. Eu tô muito impressionado como as pessoas são simpáticas aqui. Muito gente boa, o povo. Sim, muito acolhedor, muito amigável e social as pessoas. Eu fui aqui na rodoviária aqui de ônibus internacional perguntar informação. Nossa, a garota foi tão simpática. E todo mundo, ontem à noite também eu tava na pracinha matando um tempo. E eu sentado no banco da praça e veio uns rapazes também conversar comigo. E pô, todo mundo é muito gente boa aqui. A mulher passa com o carrinho, ó, vendendo as verduras e as frutas. Bem roots mesmo o negócio aqui. Nossa, cara, eu tô impressionado como a energia boa que tem esse lugar. As pessoas carregam uma energia muito boa aqui, meu. As pessoas passam por mim com um sorriso gigante no rosto, dando um bom dia. É incrível. As pessoas são tão simples. Isso mostra que a gente não precisa de muito para ser feliz. Basta saber usar, né, a felicidade. Tem uns hotéis aqui bem chique para esse lado também, viu? Tô andando novamente em direção ao lago. Esse lado aqui é bem chique. Cheguei nessa igreja aqui de novo, que eu tinha passado ontem, fim de tarde. É interessante que ela é toda descascada. Na minha opinião, ela é bonita assim, sabe? Eu abortei a missão de voltar ao lago novamente, porque agora tá muito sol. Agora é o que? Quase meio-dia. Pior horário para estar no sol. Tá muito quente no sol. Eu vou deixar para voltar no lago no pôr do sol.
só, tem alguém que gosta do Brasil ali, hein? Aqui eles ainda fazem igual a gente fazia no Brasil, ó. Tomar refrigerante no saquinho. Voltei aqui pro lago da cidade de Granada, que eu tinha vindo aqui ontem à noite, né? E hoje eu vim durante o dia. É tipo uma prainha, né? Com areia, tudo. Mas não é água do mar, né? É um lago. Água doce. Difícil de acreditar, né? Porque é tão grande que parece um mar. Mas esse parque aqui na beira do lago é lindo, lindo mesmo. Bem arborizado, muitas plantas, palmeiras na frente, parece sim, essas palmeiras na frente do lago para dar a impressão que você está na praia, muito legal. Bom, eu não venho vendo nenhuma Nicarágua perigosa, pelo menos até agora. Apesar de todo o perrengue que eu passei na fronteira, eu tô gostando muito da Nicarágua na questão como as pessoas são humanas aqui. As pessoas são felizes com tão pouco, sabe? É um povo que passa muita dificuldade e que, apesar de tudo, é um povo muito feliz. Apesar de todo o problema social que existe aqui, político, as pessoas sabem ser felizes aqui. Pelo menos elas sabem ser felizes com pouco, né? O que é ao contrário com muitos outros países que as pessoas têm muito e não sabem ser felizes. Isso me traz muito o raciocínio de que a felicidade, ela está dentro de todo mundo, só basta a gente saber encontrar ela. Isso que é o bonito de viajar, né? A gente aprende tantas maneiras de ser feliz. Depois do que aconteceu nessa fronteira com a Nicarágua, eu estava com muito receio de continuar essa viagem. Eu estava quase desistindo. Eu ia desistir, voltar para trás. Mas eu recebi muitas mensagens lindas no YouTube, mensagens que me fizeram ter força para continuar, na verdade, e não desistir. Afinal, eu cheguei até aqui já. E apesar de a próxima fronteira ser a Honduras, Honduras que é o país considerado mais perigoso da América Central, eu decidi não ficar em Honduras. Eu decidi cruzar a fronteira de Honduras com um ônibus que vai diretamente para El Salvador. Mas como qualquer um sabe, geograficamente não é possível ir da Nicarágua até El Salvador sem passar por Honduras. E a fronteira de Honduras promete ser uma das mais difíceis, mas eu não vou desistir. Graças a muitos comentários lindos, eu agradeço muito a todos vocês que estão acompanhando essa viagem pela América Central e me incentivando muito a continuar. Muito obrigado a todos. E saiba que eu não vou desistir. Não vou.
Que legal, a pesada jogando futebol. Apesar de que aqui na Nicarágua o esporte principal é o beisebol. Voltei aqui nesse mercado aberto a comprar de novo aquela mesma parada que eu comprei ontem, que eu gostei demais, que é, ó, tipo uma pamonha com doce dentro. E hoje está sendo o meu último dia aqui em Granada. Amanhã já estou indo para Manágua, que é a capital da Nicarágua, para de lá pegar um ônibus para El Salvador. Mas no caminho eu vou ter que cruzar a fronteira de Honduras. E é isso. Me desejem sorte. E para acabar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todos por ter assistido esse vídeo e por assistir todos os meus vídeos. E eu gostaria de também pedir, quem não é inscrito no canal, por favor, ajude aí o canal se inscrevendo e deixando o seu like, né? Como sempre, um like nunca vai ser demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! The longer I've waited, the more that I've tried. All the years that I've wasted trying to find it. All that I go through for my peace of mind. Let it all go out the window. No smoke in my eyes. I can hear the wind chime.